amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Deus e bondoso Pai, eu te glorifico por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua presença esta noite, adorando, bendizendo e exaltando ao seu santo nome. Senhor da glória, nesse momento estaremos falando aqui, ó Pai, acerca, ó Deus, de um assunto, ó Pai, que tem movido com as famílias, tem movido, ó Pai, com o mundo, ó Deus, com o mal deste século. Então te pedimos, ó Pai, nos dê sabedoria e entendimento para absorver tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, através da sua palavra. Assim oro, Senhor, e te agradeço nesta noite, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com grande prazer que estamos aqui nessa noite, como já foi falado. Eu sou esposo da diaconisa Helena, já esteve aqui ministrando a poderosa palavra de Deus, e estarei aqui com os irmãos hoje novamente, mas não pude estar por motivo de trabalho. Quando ela veio aqui também eu não pude estar por motivo de trabalho, mas aprova o Senhor nos conceder essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz, pastor, de ver o presbítero Leandro aqui. O presbítero Leandro, Deus colocou uma amizade em nosso coração. Há pouco tempo que nos conhecemos através da obra missionária. Eu fui pregar em um congresso de missões em São Francisco de Itabapoana, um lugar chamado Amontado. É divisa com o Espírito Santo. E fomos em um ônibus, com uma caravana ali de missionários. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Jesus salvou 22 almas naquele lugar. A obra do Senhor foi feita e formou-se uma amizade. Os próprios missionários falavam: vocês dois parece que já se conhecem há muito tempo. E o irmão mora aqui próximo e a boa de Deus, o irmão está aqui também. Então fico feliz de ver o presbítero Leandro aqui nessa noite. Irmãos, nós estamos diante de um tema que tem sido muito falado. Esse ano, essa campanha do Setembro Amarelo tomou uma proporção maior do que nos anos anteriores, dada a necessidade de tocarmos no assunto, porque é uma campanha recente no Brasil, deu início em 2015, então não temos muitos anos que falamos sobre esse assunto, que damos tanta ênfase ao Dia Mundial de Combate ao Suicídio, que foi o dia 10, todo dia 10 de setembro. O mundo fala, o mundo atenta para a necessidade de tocarmos neste assunto, porque até então as pessoas que enfrentavam problemas psíquicos que as levavam a tirar sua própria vida, elas tinham esse sofrimento sozinhas, porque em lugar de pedir ajuda, de pedir socorro, elas tiravam suas próprias vidas. Mas uma vez que é feita uma campanha, uma vez que é falado, batido na tecla, é trazido ali esse sinal amarelo que requer atenção, não é assim? O semáforo, as cores são universal. Em todo lugar do planeta, o sinal verde é que você está livre para avançar. O sinal amarelo já requer uma atenção maior. Então, essa campanha do Setembro Amarelo, ela lança um farol, dá uma ênfase nesse assunto, que nos faz entender melhor sobre o assunto. E entendendo melhor sobre o assunto, por exemplo, este ano o tema é: se precisar, peça ajuda. Porque normalmente o suicídio ele não pede ajuda. Mas quanto mais nós soubermos sobre o assunto, quanto mais nós entendermos sobre o assunto, Deus ele pode nos usar para identificar em alguém uma tendência suicida ou uma pessoa que está passando por problemas psicológicos. E nós podemos ali, então, orientar essas pessoas. Logicamente que existem casos que somente especialistas vão poder auxiliar. Então, a nossa orientação não vai se limitar apenas à parte espiritual, porque muita gente morreu por espiritualizar tudo.
É claro que Deus é todo poderoso. Deus tem poder, irmãos, para trazer o morto à vida. Deus tem poder para livrar a pessoa do câncer. Deus tem poder de fazer o impossível. O nosso irmão que ali está é um milagre. Com todo que Deus fez na vida dele, e as pessoas davam para ele como um morto. E Deus fez um milagre na vida do irmão. Então, Deus tem esse poder. Mas nós precisamos entender que nós somos seres humanos. E a pequenez do nosso ser, através do pecado, entrou a morte. A partir do momento que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já começamos a correr risco de morte. Poderia ter acontecido já um aborto, e nós nem veríamos, nem respiraríamos pela primeira vez, seríamos abortados e acabou a nossa história. A partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. Então, muitos casos, não adianta oração, não adianta espiritualizar, não adianta demonizar, falar que é possessão demoníaca, que em muitos casos a pessoa precisa sim de uma ajuda, de um acompanhamento, de um aconselhamento. Precisa de algo, alguém que possa mostrar a ela um caminho que vai melhorar a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Então, eu vou reduzir o tempo aqui e eu vou entrar, glória a Deus. Porque eu até falei com a minha esposa, Deus, Ele nos agraciou, irmãos. Porque às vezes as pessoas, elas acham que tem mérito, né? Alguma coisa, mas a graça é justamente o contrário, né? A graça é um favor imerecido. Você dá um presente para alguém porque ele está fazendo aniversário é algo normal. Agora, não é uma data especial. E o seu esposo chega em casa com um buquê de flores, chega em casa com uma barra de chocolate, faz a declaração de amor, a senhora vai até estranhar, porque não é algo normal, né? Às vezes a gente esquece até data comemorativa e entra no vento. Imagina alguém receber um presente sem ser merecedor. Isso eu chamo de graça, e o dom que Deus nos deu. E nós participamos já de muitos eventos, muitas coisas. Às vezes nós vamos para retiros, vamos para simpósios, congressos, conferências, e nós já aplicamos capacitação de ficar um dia inteiro falando sobre o tema de missões, separando tópico por tópico. Esse tema específico, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção, o alerta sobre o suicídio, ele é um tema mais complexo. Então, embora eu não tenha o hábito de pregar com esboço, com anotações, eu trouxe aqui alguns dados que vale a pena ressaltar nessa noite, para a nossa reflexão. Porque eu não sei se alguém já te falou isso, mas a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua própria vida. Normalmente, o culto de 7 às 9, por aí, tem em média a duração de 2 horas. Enquanto nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor por 2 horas, pessoas estão tirando suas próprias vidas lá fora. E por problemas que muitas vezes eram contornáveis. Se elas tivessem um aconselhamento pastoral, um abraço de um amigo, a compreensão da família, se ela tivesse o apoio de alguém, talvez não chegaria a essa situação extrema. E, por incrível que pareça, o suicídio, ele faz mais vítima do que o câncer. O câncer e a AIDS, em um ano, não matam tanto de pessoas que o suicídio mata. Mais pessoas morrem vítimas do suicídio do que do câncer e da AIDS, que são doenças que matam todos os dias. São doenças terríveis, que todos nós já conhecemos alguém, temos um familiar, alguém que foi amigo, alguém próximo, que contraiu essa doença e não resistiu. Tamanha gravidade que é o câncer e a AIDS. No entanto, o suicídio, que é mais silencioso, ou era até então, agora está sendo lançado esse holofote, ele causava um dano maior para as famílias, causa, do que essas doenças
que são tidas como incuráveis, são doenças terríveis. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos uma coisa interessante. As principais causas que levam o ser humano a tirar sua própria vida. Alguns dizem que é a doença do século, a famosa depressão. A depressão e a ansiedade são as duas principais causadoras das mortes, das pessoas que tiram suas próprias vidas. E, por incrível que pareça, eu até anotei aqui, que no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada ano, mais de 700 mil pessoas tiram a sua própria vida. Isso representa, em média, um caso a cada 40 segundos. E é a quarta maior causa da morte em jovens, entre 15 e 29 anos. Os índices de que, para cada pessoa que morre por suicídio, é possível que haja mais 20 outras que tentam dar fim à própria vida. Ou seja, esses dados já são alarmantes. Mas a cada pessoa que tira a sua vida, mais 20 tentaram e de alguma forma a tentativa foi frustrada. Se todas as pessoas que jogassem a toalha, desistissem, pegassem os pontos, conseguissem tirar suas próprias vidas, esses dados seriam muito mais alarmantes. Se da forma que nós vemos aqui no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa já tira a sua própria vida, imagina se essas 20 conseguissem também. Mas até nisso nós vemos a onipotente mão do Senhor, porque o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor, e esse mal não vai nos assolar, porque o Senhor é conosco, meu irmão. Porque nós temos esse texto aqui como base. Nós fomos alvo do amor de Deus, do amor incomparável, do amor ágape, do amor que é incondicional. Ele nos ama tanto que Ele não vai nos perder para a depressão, Ele não vai nos perder para a ansiedade, Ele não vai nos perder para este mundo, Ele não vai nos perder para o suicídio. Pode ser o mal do século passado, desse século vindouro, mas o Senhor é maior. Quem nos separará do amor desse Deus, meu irmão? Não há quem possa nos separar. Os dados são assustadores mundialmente falando, mas no Brasil também requer atenção, porque o número de suicídio no Brasil cresceu 11,8% em 2022, comparado ao ano de 2021. Esse levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e foi divulgado em julho agora, que em 2022 foram 16.262 pessoas, em média 44 por dia, tiraram a sua própria vida. Em 2021 foram 14.475. Em termos proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios a cada 100 mil pessoas. Eu não sei se você assistiu reportagem. Quando você está assistindo a reportagem falando sobre o transporte público, você já parou para pensar? Você conhece o tamanho do trem, do ônibus, e às vezes eles dão dados. Eles falam quanto o ônibus transporta em um dia, quanto o trem transporta em um dia. É milhões de pessoas. Então 100 mil falando assim parece muito, mas não é. Você cruza com um número maior de pessoas durante o dia, se você transitar no centro da cidade e voltar para a sua residência à noite. Então, a cada dia, nós estamos vendo, ouvindo, conversando, e às vezes temos até familiares com tendências suicidas e não sabemos. Não estamos conseguindo identificar, não estamos
estamos conseguindo contornar, ajudar, orientar, sermos úteis para evitar que o mal aconteça. Por quê? Muitas vezes a nossa postura até inibe a pessoa de pedir ajuda. Porque se a pessoa pede ajuda, ela é tida como uma pessoa fraca, como uma pessoa que está fazendo o corpo mole, isso é uma bobeira, isso não existe. E esse tipo de afirmação inibe a pessoa de pedir ajuda. Embora o tema é, se precisar, peça ajuda, na verdade a igreja deve estar mais atenta ainda. Por quê? Nós não devemos esperar as pessoas pedir ajuda. Nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nós que devemos ir até as pessoas e oferecer a melhor ajuda da vida dela, que é Jesus Cristo, o Salvador do corpo e da alma. Aleluia! Enquanto os hospitais ficam lá esperando a pessoa chegar na emergência desesperada, pedindo socorro, a igreja vai até as pessoas e oferece socorro a elas. A igreja estende a mão para as pessoas. No Brasil, nós temos o CVC, que é o Centro de Valorização da Vida. Está sendo divulgado até o número para as pessoas ligarem, 188. Essa instituição, eles têm cerca de 3.500 pessoas que recebem, em média, 8.000 ligações todos os dias. 8.000 ligações todos os dias e funciona 24 horas. Às vezes nós estamos dormindo e tem pessoas que a alma está clamando por socorro. Às vezes nós estamos cultuando e tem pessoas que estão clamando por socorro. É uma batalha psicológica onde o inimigo das nossas almas, através de brechas que são abertas pela nossa natureza humana, está induzindo pessoas a tirarem a sua própria vida. E é muito importante nós estarmos atentos para tudo isso. Porque as pessoas com tendência em suicídio, elas dão sinais. A pessoa ela não tem coragem de chegar, pastor, e falar, eu estou em depressão, eu estou desgostoso da vida, eu estou com pensamento suicida. Ela não tem coragem de chegar e falar. Mas a postura dela mostra, as atitudes dela mostra. Alguns casos isso é visível até na aparência da pessoa. Mas nós, às vezes, estamos fazendo vista grossa. Às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente está visivelmente notando que não está bem, e a gente fala, fulano precisa tomar vergonha na cara, fulano não quer nada, fulano está fazendo corpo mole. Mas nessa noite, a igreja do Senhor está trazendo esse tema aqui para dizer que aqui você tem uma mão amiga. Não importa o quadro da situação que tem assolado a sua vida, a sua mente e o seu coração, a igreja está tocando neste assunto para mostrar para você e para mim que aqui tem alguém disposto a te ouvir, a te abraçar, a não achar que o seu caso é frescura, mas entregar a sua vida nas mãos do Senhor e, se necessário, te encaminhar um profissional da saúde psicológica. Aleluia! Porque, embora somos pessoas espirituais, somos seres humanos também. E uma coisa interessante, que essa campanha tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os sinais que uma pessoa pensa em tirar a sua própria vida. Essa campanha aponta aqui vários sinais que nós podemos notar. E é interessante a gente tentar memorizar o máximo deles. Primeiro, expressão de ideias ou de intenções suicidas. As pessoas, elas não acordam e falam, hoje eu vou tomar um veneno e vou deixar de viver. Não. A pessoa, ela começa a dar indicadores. A pessoa, ela começa a demonstrar sinais que ela não está aguentando mais. Embora ela não confesse, os sinais são notórios. Aqui eu anotei alguns deles aqui, eu vou ler aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. Qualquer doença psíquica não tratada, quadros
psicóticos, transtornos alimentares e os transtornos afetivos, de humor. As pessoas que têm alterações no seu humor. Muitas vezes a pessoa tem alterações, tem uma mudança brusca no seu comportamento e a gente liga aquilo a qualquer uma outra situação. A pensar, não, isso aí é frescura, é por causa disso ou daquilo outro. E a pessoa vai só se afundando cada vez mais. Vale a pena nós estarmos atentos a essas mudanças. Muitas vezes pode acontecer com um filho, com um amigo que trabalha, com um irmão da igreja. A pessoa pode ter essa mudança repentina e está passando desapercebida e a pessoa está só se afundando na depressão. Olha que coisa. Despedidas. Como? Acho que no próximo Natal não estarei aqui com vocês. Ligações com conotações de despedida. Distribuir bens ou bens pessoais. Você já notou que quando a pessoa começa com o pensamento suicida, todo familiar encontra uma carta, um vídeo, ou alguém até faz uma live, filma o acontecimento. Por quê? Porque são indicadores que a pessoa vai dando. Se alguém percebesse que naquele dia, aquele jovem abraçou o pai, falou que ama como nunca falou antes, aquele jovem pegou algo que ele amava muito e deu para a mãe, pediu para a mãe guardar com todo carinho, aquele pai chegou para alguém, um amigo, um irmão e falou, cuida do meu filho, por favor, ajuda a minha esposa, ajuda a minha família, se eu faltar, você vai lá e faz isso pela minha mãe. As pessoas, elas vêm e ainda se despedem. Muitas vezes a pessoa se despede de alguém, dá a conotação que vai tirar sua própria vida e muitos não percebem. E depois bate aquele remorso, aquele arrependimento de não ter ajudado a pessoa. E muitos até colocam nas redes sociais, se eu soubesse que era o último abraço, se eu soubesse que era a última vez que eu ia ver o fulano, eu teria falado mais com ele, eu teria abraçado, eu teria ajudado. Então Deus está te despertando nessa noite para que isso não aconteça com você. Quando alguém chegar dando os sinais, você já vai se colocar ali voluntariamente para ajudar aquela pessoa a se recuperar psicológica, emocionalmente, espiritualmente, porque é uma série de fatores que acarreta esse sentimento de desistir da própria vida. Outro sinal, colocar os assuntos em ordem, fazer um testamento, dar ou devolver bens, queixas contínuas de sintomas como desconforto, angústia, falta de prazer ou sentido de vida, atitudes perigosas, que não necessariamente podem estar associadas ao desejo de morrer, dirigir perigosamente, beber desordenadamente, brigas constantes, agressividade, impulsividade e etc. Ausência ou abandono de planos. Sabe, aquelas pessoas que estudavam, falavam, não, eu vou passar no concurso público, eu vou fazer minha faculdade, eu vou prestar um vestibular, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um policial rodoviário federal, eu vou ser um pastor, vou fazer um seminário, eu vou dar aula de teologia. Sabe aquelas pessoas cheias de sonho e cheias de projeto, e de uma hora para outra você vê aquela pessoa se afundando, desistindo do estudo, desistindo de cuidar da aparência, desistindo de tomar banho, desistindo de se alimentar, desistindo de se cuidar, desistindo de si. São indicadores que essa pessoa está depressiva e está correndo um sério risco de desenvolver características suicidas. Os jovens começaram aí, eles ficaram preocupados com esse negócio de não tomar banho, né? Falou de não tomar banho, um indicador, eles olharam para o outro, mas será que a gente tem essa tendência? Aleluia. Na idade de vocês, isso aí não é tendência suicida, não. Isso aí se o jovem puder, ele dorme sujo e acorda limpo. Então, irmãos, a gente descontrai assim, mas o tema é muito importante.
e a hora não nos espera. Pastor, me ajuda aí. Quando o senhor vê que está chegando perto da hora, o senhor já pode levantar e vir para cá, porque na pregação eu leio o texto aqui e vou embora. Mas esse tema em si, não adianta eu chegar aqui e motivar você a gritar glória a Deus. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar em línguas. Não adianta eu chegar aqui e começar a pregar igual uma máquina, que quando eu começo a pregar, eu começo a falar, daqui a pouco eu estou falando rápido, eu estou gritando, eu estou marchando, eu dou lugar. Eu sou pentecostal. Só que esse tema não é um tema para a gente resolver ele na sua totalidade espiritualmente. É um tema que requer um cuidado maior. Então eu preciso trazer esses dados que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Isso é muito interessante. Para a gente finalizar aqui os indicadores, os sinais. Publicações nas redes sociais com conteúdo negativista ou participação em grupos virtuais que incentivam o suicídio ou outros comportamentos associados. Isolamento e distanciamento da família, dos amigos e dos grupos sociais. Particularmente importante se a pessoa apresentava uma vida social ativa. Olha que coisa interessante. Às vezes, a gente vê na rede social, a pessoa vai lá e coloca assim, vontade de sumir. Não é? O dono do Facebook, o marketing dele é muito bom, né? Porque ele coloca lá escrito assim, o que você está pensando? Eles te motivam a escrever algo ali. Você é motivado a escrever, a publicar, a postar. E às vezes a pessoa ela está pensando realmente aquilo. E a pessoa coloca lá, minha vontade é sumir, eu não aguento mais, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, nada na minha vida dá certo. E começa uma série de postagens negativas. Aí o que o crente espiritual faz em Santarrão, todo-poderoso, pastorzão? Chega no culto e fala, irmão, para de ir na rede social desabafar, está botando sua vida lá, para o ímpio ver, está envergonhando o evangelho. E em vez de acolher, toma de cajado. Às vezes a pessoa está lá na rede social denunciando que ela está precisando de socorro, de ajuda, que se alguém vai ajudar, ela vai tirar a própria vida. Ela chega aqui, que deveria ser a casa onde o Consolador tem liberdade para consolar, para mudar a história da vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa chega aqui e apanha mais a vida. É verdade. Então, igreja do Senhor, é forte, hein? A partir de hoje, quando nós virmos esses sinais, não vamos mais falar que a pessoa está com frescura, que a pessoa, em vez de estar orando e jejuando, está expondo a vida na rede social, está desabafando na rede social. Vamos aproveitar que nós vimos essa fraqueza, esse desabafo, esse pedido de socorro, e vamos socorrer essa pessoa. Quando a pessoa chegar, dá um abraço. Irmã, eu vi, a irmã não está bem, mas o Consolador está aqui. Cristo disse que nós teremos aflição, mas nós vamos vencer, porque a vitória, Ele venceu o mundo e Ele vai nos garantir vitória. Tem um céu de glória nos esperando e começa a motivar a pessoa, meu irmão. Aleluia! Porque esse é o papel da igreja. Glória a Deus! Uma coisa que eu anotei aqui interessante, ó. A definição de depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. Então, vamos ficar atentos aos sinais. Se você vê uma pessoa que ela está profundamente triste, que ela só fala de coisa negativa, ela só se lança para baixo, nós temos o poder de intervir e ajudar essa pessoa. Nós podemos motivar alguém, nós podemos ajudar alguém. Os irmãos lembram dos espias que voltaram amedrontando o povo, aterrorizando o povo?
olha, não tem como, a terra realmente é muito boa, mas nós somos como gafanhotos diante deles. Lá tem muito gigante, não vai dar porque nós somos fraquinhos. Nós só se colocarmos para baixo, e ao se colocar para baixo, colocava o povo também. Então uma pessoa depressiva, ela adoece toda a família, coloca toda a família em desespero e preocupação, a família fica preocupada, desmotivada, apreensiva do que pode acontecer. Só que tem sempre alguém que faz igual Deus motivou vocês para fazer aqui, para tocar no assunto de forma diferente, não para tocar no assunto te jogando para baixo, mas para tocar no assunto dizendo, realmente, a ansiedade e a depressão estão aí, mata mais do que a AIDS, mais do que o câncer, é o mal do século, mas nós estamos na presença de um que venceu todos os tipos de males, ele venceu até a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu o Espírito Santo dele, que nos ajuda, nos consola, nos orienta, nos anima, ele nos deu irmãos para termos comunhão com o outro, para confessar nossas culpas, ele falou que era melhor serem dois do que um só, porque trabalhando dois juntos a sua paga será maior, porque a sua produção será maior. Dois juntos é melhor que se um cai, o outro vai e levanta. Aleluia! Irmão, a igreja está trazendo uma mensagem para dizer para você que você não está sozinho, mas também não adianta espiritualizar e dizer que Deus é contigo, óbvio, é claro, mas eu também quero estar aqui para te ouvir, para te abraçar, para te entender, para ter empatia, para me colocar no seu lugar e chorar com você, sentir a sua dor, sem te acusar, sem te julgar, sem te colocar mais para baixo. Oh, aleluia! Esse tema é muito interessante e é um tema que deve ser abordado, sim, pelas igrejas, porque os sãos, irmãos, não precisam de médico. Ao contrário do que muitos pensam, que o ímpio não vale nada e os crentes são os santarrões, eu tenho uma visão diferente disso aí. Eu acredito que os verdadeiros doentes é quem está aqui dentro sendo tratado. Eu sou um doente crônico, porque tem que estar jejuando, tem que estar no monte, tem que estar na consagração. Eu comecei a trabalhar toda noite, pastor, toda noite. Trabalhava toda noite. Fiquei quase 8 meses sem ir no culto à noite, toda noite. Se o senhor me encontrasse, eu achava que eu estava desviado. Porque eu sou um doente crônico. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso cultuar, eu preciso estar com os irmãos, eu preciso subir monte, eu preciso evangelizar. E as pessoas olham para o evangelista Bruno, é uma bênção, vai na favela, prega, vai na igreja todo dia, vai no monte. Não é que eu sou uma bênção, é que eu sou um doente em tratamento. Se eu não me tratar, a doença me vence. Então nós que estamos aqui precisamos sim de ajuda, precisamos sim um entender o outro, precisamos dar as mãos um ao outro, meu irmão. Eu estava pregando ontem, Deus me deu essa palavra. Só abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando Pedro e João chegam à porta do templo chamada Formosa, Pedro libera a palavra, acontece aquela cena linda de filme, mas o milagre não aconteceu. Enquanto Pedro não estendeu a mão e pegou ele pela mão. Porque quando Pedro pega ele pela mão, aí sim que ele se coloca de pé, os pés, os tornozelos se ajeitaram, e depois que se ajeitaram, ele entrou, andando e pulando e glorificando a Deus. Tem pessoas que não precisam mais ouvir nossa pregação, tem pessoas que precisam da nossa mão estendida. Falar é muito fácil, mas a igreja precisa estender a mão. Glória a Deus! Olha que coisa interessante. Eu já vou terminar. Quando o Senhor falou comigo, eu não vi nem o horário que era. Quando dá uns 30 minutos aí, o Senhor fala, mas se eu dar um sinal aí, eu finalizo aqui na hora. Olha que coisa interessante. A ansiedade e a depressão, elas caminham lado a lado, mas elas não são idênticas. Tem sintomas diferentes. Está aqui, ó. A maior diferença que a ansiedade é caracterizada pelo medo
e a angústia constante. E a depressão, com graus variados, é geralmente um transtorno no qual a pessoa se sente deprimida e não tem motivação ou interesse para desempenhar tarefas que antes eram satisfatórias. Ou seja, as pessoas elas deixam de ter prazer naquilo que elas outrora tinham. Então, irmãos, foi, pastor? Amém? Pode fechar? Então, irmão, vamos fechar aqui. A nossa mente, todo ser humano tem isso. Crente, não crente, brasileiro, americano, inglês, todo ser humano tem isso. A nossa mente é norteada por sentidos. E todos nós temos. E até anotei aqui. É o id, o ego e o superego. Tem muito mais coisa aqui que vai dar tempo de falar com os irmãos hoje. Mas isso vale a pena ressaltar para os irmãos. O id é a parte do nosso cérebro que nos motiva a buscar o que nos dá prazer, o que nos dá satisfação. E o ego é o que nos habilita a executar o que o id pede. O id pede prazer, o ego pratica e o superego controla. Porque se não atuar os três, se atua só o id, nós não vamos medir consequências, vamos fazer tudo que nos dá prazer e vamos ser alguém fora da lei, fora de controle. Se nós também deixarmos o superego de lado, nós não vamos ter pudor, caráter, nós não vamos medir as consequências das coisas. Então os três precisam estar alinhados. Mas o que acontece? O id, na nossa mente, ele cria alguns hormônios, que quando a pessoa entra em depressão, a pessoa perde esses hormônios. Eu até anotei aqui, os hormônios do prazer. A pessoa, na alimentação, no sono, a pessoa perde o apetite, perde o sono, perde a vontade de praticar exercício físico, a pessoa perde prazer na vida, de um modo geral. Isso leva a pessoa a entregar os pontos e a desistir. Não dá tempo de ler tudo aqui, mas depois eu vou... Até falei com o pastor que a minha intenção era imprimir e grampear e trazer para os irmãos. Eu posso fazer isso depois, entregar ao pastor, o pastor repassa para quem tiver interesse. Eu gostaria de pedir ao pastor, posso fazer uma oração? Eu quero nessa noite fazer uma oração, meus irmãos. Eu convido você que pode estar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Jesus ele não levava ninguém enganado dentro. Jesus ele explicava tudo bem explicado para as pessoas. Tem coisas, pastor, que é para todo mundo e tem coisas que não é para todo mundo. Comer pão e peixe todo mundo comeu. Mas ser convocacionado, ser convocado como seu discípulo, nem todos foram. Ser chamado como apóstolo, nem todos foram. Carregar, nem todos carregaram. Então tem coisas que Jesus vai fazer que é específico na vida de alguns. Nós jogamos um holofote nesse tema aqui, mas eu quero orar por você nessa noite, que em algum momento da sua vida cruzou com alguém na sua família que está enquadrado dentro dessa situação. Ou se você mesmo já esteve enquadrado nessa situação. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Como é a primeira vez que eu estou falando aqui, eu não quero desrespeitar a liturgia aqui, tá, irmãos? Por isso eu pedi ao pastor se eu podia orar. E eu estou perguntando, estou falando isso aqui que eu quero orar por você especificamente. Mas você nem precisa sair do seu lugar e vir aqui, não. Eu só quero que você feche os seus olhos com essa consciência de assumir, essa oração é para mim.
Eu preciso ter essa motivação. Eu preciso crer que há uma luz. Eu preciso crer que Jesus não vai deixar eu entregar os pontos. Eu não vou ficar com essa insônia, com essa falta de apetite, com esse desânimo, desprazer. Tem pessoas que não têm mais prazer de arrumar a própria casa, não tem mais prazer em se arrumar, não tem mais prazer em fazer as coisas que fazia. Até na igreja, ela é voluntária para ajudar a arrumar a igreja, fazer as coisas, mas o desânimo vai batendo, a depressão vai corroendo, a pessoa só sabe chorar, só sabe ficar pelos cantos, já não mais socializa, já não mais sai, já não tem mais prazer, já não pratica esporte, já não faz nada que motiva ela a viver, que dá alegria. Mas o Senhor que liberta está aqui nessa noite, e é nessa fé que nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a tua igreja nesta noite, Senhor. Eu te glorifico porque essas palavras, embora foram breves, eu creio que foram muito úteis nessa noite. Eu creio que tem pessoas aqui que vão sair daqui habilitadas, Senhor, a chegar em casa e perceber a mudança do comportamento do filho, e perceber a mudança do comportamento do esposo, a mudança do comportamento da esposa, a mudança do próprio comportamento. E a partir de hoje, ela vai voltar para a vida de oração. A partir de hoje, ela vai ter coragem de pedir um aconselhamento pastoral. A partir de hoje, ela vai ter coragem de enfrentar uma terapia, porque o inimigo tenta colocar na mente que não é preciso. Mas nós somos humanos, Senhor da glória, e nós precisamos, ó Pai, que a nossa mente esteja funcionando a modo que o Senhor queira. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço os irmãos que entraram por essas portas nessa noite, mas o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Aquele que perdeu um familiar, aquele que passou por uma decepção na vida amorosa, na vida profissional, ó Deus, aquele que está enfrentando um problema na área da saúde, física, emocional, seja qual for. Senhor, em nome de Jesus, há um bálsamo no Senhor neste lugar. Faça o seu bálsamo nessa noite. Ó Consolador, entra nessa mente, entra nesse coração, mas por ele agora aquilo que o pai não pode fazer, aquilo que a mãe não pode fazer, aquilo que o marido não pode fazer, porque para o Senhor nada é impossível. Nessa noite nós vamos sair daqui conscientes, animados, avivados, crentes no milagre, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá? Quem nos separará do teu amor? Nada, nem ninguém é capaz de invalidar o sacrifício do seu filho naquela cruz. Então, em nome de Jesus eu oro, entrego a minha vida e a vida dos meus amados irmãos em tuas mãos, e já te agradeço crendo na vitória, em nome de Jesus, amém. Você que crê, irmão, tome seu assento, aplaude ao Senhor, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.